Na videoaula de hoje, a gente vai traçar um paralelo entre a religiosidade na Europa, na Baixa Idade Média, que corresponde aí entre os séculos XI ao XV, e a religiosidade da tribo Tupinambá, do litoral do Brasil, durante a colonização, e alguns reflexos da religião pós-colonização, pós-influência jesuíta. Começando pela cristandade na Baixa Idade Média, a gente precisa primeiro falar do contexto em que houve uma mudança no imaginário cristão. Para começar, a Baixa Idade Média é cercada por grandes guerras. A gente tem a Guerra dos 100 Anos, uma grande reforma da igreja, que é a Reforma Gregoriana. A gente tem a Peste Negra, a gente tem várias doenças, a lepra, que vão assolar aquela população da época e vão mudar a imagem dos cristãos sobre a própria religião, sobre a própria ideia de pós-morte da época. Vai influenciar muito em como a igreja vai se portar para esse povo que está mudando a mentalidade. Nós vamos falar de três principais aspectos que mudaram aí nesse período. Um foi o mal, o outro foi a morte e outro foi o macabro e as questões de pós-morte, da vida no além, como mudou essa mentalidade. Para começar com o mal, ele foi algo muito pregado pela igreja a partir da Inquisição. A Inquisição começou a legislar sobre o mal, o que seria o mal. Com a Inquisição, o mal passou a ser visto em muitas formas da sociedade, em muitos atos, em muitos comportamentos, e a igreja começou a ficar marcada em cima desses atos. A população em si também tinha muito medo. Então, o mal fazia parte disso. Eles tinham medo das ações que eles faziam, eles tinham medo do que eles estavam praticando. Então, começa a ver as representações de demônios, de anjos maus, e começam a ter iconografias com imagens para representar uma proteção, imagens de anjos, porque a igreja vai começar a representar os demônios como os presentes no dia a dia. Entidades que assolam a terra. São entidades muito presentes na terra que faz com que os cristãos permaneçam com medo. E é algo que mantém eles na igreja e num caminho cristão que a igreja católica na época queria. A questão da morte é outra coisa que vai mudar muito. Anteriormente, os cristãos viam a morte como algo, uma passagem para uma nova vida, uma passagem para o paraíso ou para o inferno, caso você não tenha sido um bom cristão. Mas eles viam a morte como uma passagem, majoritariamente, para algo melhor. Com a Baixa Idade Média, com as pestes, com uma mortalidade muito grande, as pessoas começaram a valorizar mais a finitude da vida e o momento que elas passavam em carne e osso, o momento que elas passavam na terra. Então começou-se a valorizar os enfermos, ficava-se com os enfermos nos seus leitos até os últimos suspiros, valorizava esse momento. As pessoas passaram a valorizar mais o enterro, então os enterros eram não uma festividade, mas eram todos incrementados, os túmulos eram incrementados com o que a pessoa passou em vida. Valorizou-se essa questão porque a morte passou a ser muito presente, muito constante na visão das pessoas. As pessoas viam muitas pessoas morrendo do lado delas e passou-se a valorizar a alma da pessoa. Então a pessoa era um bom cristão em vida, porque a qualquer momento ela podia morrer ou das guerras ou das doenças. Então valorizou-se as boas ações para que quando essa pessoa morresse, ela tivesse um bom fim. Esperava-se que ela fosse para o paraíso. Então, a igreja também organizou essa conduta para que os cristãos se mantivessem numa linha cristã de salvação, de pureza em vida, para que eles alcançassem um paraíso. Também começou-se a ideia do purgatório. Foi muito difícil para as pessoas, com todas essas mortes que aconteciam, acreditar que seus parentes, seus entes, só teriam duas saídas, ou o paraíso ou o inferno.
passou-se a ter uma esperança de que eles tivessem uma segunda chance de se redimir, até porque a morte naquela época era muito súbita, era muito repentina, e às vezes as pessoas não tinham oportunidade de confissão, de se arrepender do que fizeram. E os parentes começaram a desejar isso, e chamou-se de purgatório, um momento em que a pessoa ia e passava por diversas provações, até que ela realmente se arrependesse, Deus visse o arrependimento dessa pessoa e a conduzisse para o paraíso. Se ela não se arrependesse, ela ficaria no purgatório eternamente. Mas a única saída do purgatório era realmente o paraíso. Então passou-se a ser uma esperança para aquela população, acreditar nessa segunda chance. É presente também em alguns sermões a questão do purgatório ser sempre observado por Deus, assim como o paraíso, e Deus no purgatório escolhia algumas pessoas para voltarem à vida, revisitarem seus parentes, para agradecer ou para pedir que estes orassem por esse falecido, por esse morto, para que ele pudesse se libertar do purgatório e ir finalmente ao paraíso. Então, essas visões fantasmagóricas, essas revoltas da alma, a questão das almas ficarem andando pela terra, também era presente no imaginário da Baixa Idade Média. A cristandade tinha essa visão já de tanto de demônios quanto de anjos e quanto de almas que vagavam pela terra. Surgiu-se aí também a chamada dança macabra, que foi uma das representações da morte. Tinham muitos esqueletos nas pinturas, nas literaturas, que carregavam aquela pessoa para a morte, como representando a morte, levando as pessoas para o final da vida. E muitas dessas representações, a morte estava levando tanto ricos, reis, bispos, quanto pobres, para mostrar que a morte era algo comum a todos. Então essa representação foi muito presente e também mexeu muito com o imaginário das pessoas. As pessoas viam a morte como algo muito constante que a qualquer momento podia chegar. Passando para a tribo Tupinambá, ou Tupinambá de Olivença, era uma tribo muito importante da costa litorânea brasileira, ali pelos séculos 16 e 17, e era uma das maiores tribos, e a partir da colonização ela sentiu um grande impacto em questão econômica e religiosa, porque teve toda a influência europeia, que tinha recém saído de uma Idade Média, ainda tinha toda aquela influência cristã de uma igreja forte, predominante, e que trouxe essa religiosidade para cá. A gente se baseou bastante pelo diário do Hans Staden, que era um viajante que foi preso por uma tribo tupinambá, e ali ele presenciou vários rituais da tribo e teve uma visão no seu diário muito cristã. Então, quando a gente olha o diário, a gente vê uma visão cristã acerca daquela religião indígena. Então, a gente pode traçar um bom paralelo ali entre a cristandade e os tupinambás. No diário do Hans Staden há um diálogo dele com outro prisioneiro da tribo, e ele começa falando assim: Eu também sou prisioneiro como tu, e não vim aqui para devorar a tua carne, foram os outros que me trouxeram. Então respondeu que sabia bem que a nossa gente não comia carne humana. Disse-lhe mais que não se afligisse, porque se lhe comiam a carne, sua alma ia para um outro lugar, onde vão também a alma da nossa gente, e ali há muita alegria. E ele me disse que nunca vira a Deus. Respondi que na outra vida havia de vê-lo. Então, assim, a gente vê que o indígena não é visto como uma pessoa digna de ir ao paraíso cristão, até porque eles não seguiam essa lógica, né? E o cristão não via essa oportunidade no indígena. Parece que o paraíso é algo muito restrito, digamos assim, elitizado para aquela população cristã, aqueles que realmente acreditam no único Deus cristão. É muito interessante que os tupinambás têm uma valorização forte tanto da vida quanto da morte, que a gente também vê essa dualidade na Baixa Idade Média. Para os tupinambás, a ancestralidade era muito importante. Então, aquele integrante da tribo tinha que cumprir com as suas obrigações heróicas, tinha toda uma conduta moral que a tribo seguia. Inclusive, se um tupinambá morria, eles tinham que matar aquele que matou o tupinambá.
Então tinha muito uma questão de vingança, de se fazer justiça na tribo, e só aquele que cumpria todas essas rigorosidades, toda essa conduta moral, que poderia, após a morte, reencontrar seus ancestrais. Então a gente pode observar a ancestralidade, o reencontro com os ancestrais, como um paraíso, como se para eles reencontrar os ancestrais fosse o paraíso para os cristãos da Baixa Idade Média. Eles também tinham todos rituais funerários, assim como tinha na Baixa Idade Média. Então, vamos supor que um Tupinambá tivesse sido assassinado por uma tribo inimiga. Eles não podiam fazer o enterro desse Tupinambá antes que se vingasse a morte dele. Então, eles tinham que ir e matar outro da tribo inimiga. Senão, eles acreditavam que você enterrando esse homem, Tupinambá, que foi morto, a alma dele continuaria vagando na terra. Então, essa presença da alma vagando de não alcançar o paraíso também é muito presente para a tribo Tupinambá, essa misticidade. Então, essa vivência com a guerra e com a morte para os tupinambás também era muito recorrente, tinha muitas guerras entre tribos e eles capturavam inimigos e praticavam a antropofagia. Então, a gente vê no diário do Hans Staden que essa visão com a antropofagia é muito grotesca para o imaginário cristão, é muito absurdo para aquele cristão compreender a antropofagia. E talvez, muito provavelmente, essa questão da morte se dê pela recorrência de guerras e de uma morte muito presente, tanto para ambas as civilizações. A gente vê também a questão da alma, uma alma que permanece vagando na Terra, nas duas religiões, isso é bem constante. Então, a alma continua aqui, se tudo não for bem feito, se tudo não correr como planejado. A gente vê que há uma exigência nas duas de uma retidão, um comportamento moral que siga a moral daquela religião, das duas civilizações, ambas funcionam assim. Alguns rituais tupinambás que se permaneceram tiveram muita influência jesuíta, realmente da colonização. Então, da Vila de Olivença, a gente tem até hoje a festa do Divino Espírito Santo e a festa do Puxado do Mastro, que tem muitas influências católicas até hoje. Então, a gente traçou esse paralelo para observar algumas concordâncias, não concordâncias no sentido de conhecimento entre as duas, mas alguns aspectos recorrentes nas duas religiões. Então, a gente vê que a questão da morte é muito valorizada em ambas as religiões, tanto na cristã quanto na tupinambá. O imaginário sobre a morte é muito forte, sobre o pós-morte também. Então, valoriza-se a vida para que o pós-morte seja bom, seja tranquilo, ou que se vá para o paraíso, ou que se reencontre os ancestrais. Então, esse trabalho objetivou traçar esse comparativo não com uma questão de superioridade, um é mais que o outro é menos, mas realmente para mostrar que algumas questões religiosas, místicas e de crenças são comuns em até regiões muito distantes, que depois tiveram um contato bem próximo. E que, acima de tudo, deve-se haver o respeito a essas religiões, não simplesmente por terem aspectos parecidos, mas simplesmente por existirem.